Sejam bem-vindos ao videocast Educapaz, Família e Escola Juntos na Educação, uma iniciativa do Metrópolis em parceria com os colégios maristas. Este é um espaço de reflexão onde professores, pais de alunos e especialistas irão compartilhar suas experiências sobre o mundo da educação e abordar temas que impactam diretamente a vida de estudantes e educadores dentro da escola. Eu sou a Natália André, jornalista do Portal Metrópolis, e eu vou mediar os 10 episódios que serão lançados semanalmente nas nossas redes sociais e no site metrópolis.com. Em cada um deles, a gente vai explorar as perspectivas, ideias e soluções que moldam o presente e o futuro da educação. Vamos lá? No episódio de hoje, eu recebo aqui no estúdio o analista de tecnologias educacionais na gerência socioeducacional do Marista Centro-Norte, Matheus Leão Rangel, e o CEO da Zoom Education for Life, Rafael Bonechini, para falarmos sobre as contribuições das tecnologias para a aprendizagem do estudante. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Vamos lá, então. A tecnologia na educação, quando usada da forma correta, torna-se uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Ao ser inserida nos processos de aprendizagem, a tecnologia sai da posição de meramente recreativa e passa a ser vista como mais um canal de informação e estimula a autonomia do aluno no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, a tecnologia hoje faz parte da nossa sociedade. Logo, letrar os estudantes, auxiliando-os na compreensão das mais diversas ferramentas tecnológicas, também contribui para que eles se preparem melhor para o futuro. E, claro, para os pais, a tecnologia também tem muito a oferecer, facilitando a comunicação entre as famílias e os professores e auxiliando na organização da rotina de estudos dos filhos. Então vamos às perguntas. O que é fazer a educação na era digital? Pergunta de $1 milhão. Rafael, começando com você. De $1 milhão. Bom, gente, a gente vive num mundo super dinâmico, que passa por constantes transformações. O pessoal define um pouco o contexto que a gente vive como um mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Depois veio um acrônimo novo aí, que é o mundo BUNNY, que é frágil, que é ansioso, que é não linear, que é incompreensível. E como fazer educação, né, para uma criança que nasce nesse contexto, que é nativa digital, né? Então, a gente tem várias formas, né, de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. A educação está atenta a isso, né? A nossa Base Nacional Comum Curricular tem um capítulo específico para falar de computação, sobre pensamento computacional, sobre cultura digital, né? Então também não quero antecipar muito do que a gente vai falar ao longo aí do nosso bate-papo hoje, mas a tecnologia é uma ferramenta de facilitação de ensino e aprendizagem, né? A gente tem que formar essa nova geração que vai construir o mundo do amanhã, e a tecnologia está aí para potencializar o desenvolvimento de habilidade e competência. Matheus, você agora. Como a rápida transformação digital tem impactado nas metodologias e práticas atuais de ensino? Eu acho que a principal mudança é a forma como que a gente se comunica com esse estudante, né? Então, esse estudante ele vive num mundo muito diferenciado. Portanto, ele é um estudante diferenciado. Então, existe um artigo do The Guardian que mostra como que a gente está se tornando, todos nós, viciados em dopamina, né? Isso através das redes sociais, certo? Então, quando a gente recebe um like, uma curtida numa rede social, aquilo libera um sistema de recompensa no nosso corpo através do neurotransmissor chamado dopamina, né? E isso faz com que, ao longo do tempo, a gente vai se viciando nessa dopamina e nosso tempo de atenção numa atividade, que é o que a gente chama de attention span, vai diminuindo, né? Então, tem estudos que mostram desde os anos 2000 até hoje como esse tempo de atenção dos nossos estudantes, dos nossos jovens, tem diminuído, né? Então o professor precisa entender que aquele jovem que ele está se comunicando é um jovem diferente. Então ele precisa competir com a atenção dele, que está sendo focada, que está sendo competida por vários outros players, né? Então tem a rede social, tem a TV, tem os jogos, e a aula é um competidor naquele meio, né? Então ele precisa se comunicar de forma muito honesta com esse estudante, né? Então ele precisa trazer ferramentas digitais para tornar aquela aula mais interessante, ele precisa mudar a metodologia, colocar aquele aluno para fazer pesquisa, mas também para poder falar em sala de aula, não só ser aquele professor que está lá no quadro passando conteúdo, né? Então tem várias mudanças que a gente precisa fazer em sala de aula para poder atender esse estudante. Muito bom. As TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação,
possibilitam acesso a novos espaços de conhecimento, de interação e de comunicação. Como isso impacta nas formas de o professor ensinar e, claro, nas formas de aprender? Quem responde essa? Eu acho que tem muito impacto, né? No sentido de a gente tem diversas tecnologias, né? Então eu acho que toda vez que um professor estiver fazendo um planejamento de aula, eu acho que vale pensar qual será que é a tecnologia que eu tenho que colocar nesse momento. Lá no Marista a gente fala que não é usar a tecnologia por utilizar, né? Então eu tenho que ter uma intencionalidade por trás da tecnologia, né? Então a tecnologia ela não tem que ser o principal, mas muitas vezes ela vai trazer um conteúdo inédito, um conteúdo que vai facilitar a aprendizagem. Eu acho que esse que é o intuito. Então ao invés de simplesmente procurar uma obra de arte na internet, ver a foto, por que eu não coloco aquele estudante para estudar o contexto que aquela obra de arte foi produzida e colocar ele para visitar através da internet aquele local, visitar aquele museu, entender as transformações sociais que foram produzidas. Isso tudo através da internet a gente faz com muito mais facilidade do que o que a gente precisava produzir de conteúdo para ensinar para aquele aluno que não era digital, né? Então acho que essa é uma das maiores contribuições dessas tecnologias. E quando a gente para analisar, Natália, eu acho que a escola vive um grande dilema hoje, né? A escola ela precisa entregar desenvolvimento humano, mas ela é avaliada, o sucesso do trabalho da escola, de nós educadores, é avaliado por aprovação no vestibular. E muitas vezes essas coisas elas são contraditórias, né? A gente não vive mais na era do conhecimento, onde quem consegue reter mais conhecimento e quem tem o conhecimento a pessoa que está ali no centro do processo. A gente vive a era da inteligência, né? Que é a aplicação prática desse conhecimento. Então, nesse contexto, né? Na era da inteligência artificial, as máquinas, os robôs, eles vão facilitar muito, né? O nosso dia a dia, inclusive o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, o que a gente tem que olhar mais para frente é como potencializar virtudes humanas das nossas crianças. E aí a tecnologia, por mais que possa soar como uma coisa contraditória, ela pode ser utilizada para isso, né? Então, hoje a gente fala muito de desenvolvimento socioemocional, né? Da questão do trabalho em equipe, da resiliência, né? Tudo isso pode ser feito por meio da tecnologia como ferramenta, né? Então, voltando um pouco a esse olhar, né? A gente tem, por exemplo, dos conteúdos que um aluno tem que aprender em matemática no 6º ano é geometria plana. Ele tem que aprender que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, né? Eu fico até arrepiado. Até arrepia. Mas, poxa, como que a gente pode discutir esse conteúdo? Onde que essa questão da geometria está presente no nosso dia a dia? Será que a gente consegue construir e programar uma máquina para ela executar esse conteúdo e a partir disso a gente está trabalhando aprendizagem criativa, a gente está trabalhando design thinking, que são competências que vão ser necessárias para o mundo do trabalho também. Então, eu acho que esse é o papel da tecnologia em mudar um pouco esse processo do ensino e aprendizagem. A criança, ela está inserida, né, nesse meio. Não existem dois mundos ali para ela. E que se a gente fosse olhar também, né, se a gente tivesse que ensinar algo para alguém do zero agora, se a gente não tivesse um plano de aula proposto, acho que dificilmente a gente usaria o método quadro, né, e o método só uma aula expositiva, né? A gente hoje aprende por meio de vivência, a gente aprende quando a gente está identificado emocionalmente com aquilo, a gente aprende quando a gente tem um desafio para resolver, né? Então a gente tem que ter esse olhar. A educação está mudando muito porque o formato, né, da nossa geração ela está mudando, né? A capacidade de reter atenção, né? Hoje a gente vive uma geração super imediatista, então a gente tem que fazer o aprendizado ser mais divertido e a tecnologia é muito aliada para esse processo. Uma coisa que o Rafael falou, como é que a gente pode inserir o socioemocional com a tecnologia, né? Por exemplo, a gente tem alguns softwares que fazem o check-up emocional daquele estudante, né? Então o estudante chega no colégio e fala, como é que eu estou me sentindo hoje? Será que eu estou me sentindo feliz? Eu estou com raiva? Eu estou triste? Né? E isso ao longo do tempo, com dados, a gente consegue identificar, por exemplo, aqueles estudantes que estão tendo algum problema familiar, ou então que não seja familiar, com colegas, e a gente consegue fazer uma tratativa especializada para aquele estudante. Então, acho que é nisso que a tecnologia tem a contribuir também, né? Com dados, com formas daquele estudante poder se comunicar, porque aquele estudante se comunica através da tecnologia também. Então, a tecnologia ela não precisa ser desumanizada, ela pode ser humanizadora também. E a gente percebe que os alunos, eles
Antes, a gente tinha mais aquele perfil estereotipado. Então, o cara que gostava de matemática era de um jeito, o que gostava de computação era de outro, o que ia para comunicação era o que gostava de falar. A gente percebe que isso tem mudado com essa nova escola, né? Que para todos é importante se comunicar, para todos é importante conseguir falar sobre os seus sentimentos, conseguir conversar sobre vários assuntos, né? Me parece que também isso vem se mostrando bastante depois da pandemia, assim. Eles saíram de casa querendo muito ser mais sociáveis. Acho que foi tão traumático ficar tanto tempo também em casa, preso, né? Então, me parece que os jovens, eles têm estado mais comunicativos e acho que tem tudo a ver também com a tecnologia, né? Ela faz isso com a gente, ela estimula a gente de todos os tipos. Quais são as soluções tecnológicas que podem ajudar os estudantes e as escolas? Bacana que você usou a palavra solução, né? Porque solução é conjunto, né? Não existe uma coisa só, né? Mas existem integrações, né? Então, quando você estava falando, né, o mundo não é em caixinhas, né? Como muitas vezes a gente é forçado a organizar uma grade curricular de uma escola, entre a aula de matemática, a aula de física, a aula de química. Você tem uma aula de matemática de equação do primeiro grau, depois uma aula de física de velocidade média, e às vezes não existe a oportunidade de relacionar as duas coisas que, de fato, são muito parecidas, né? Tem o mesmo fundamento ali. Então, o nosso mundo, ele é conectado. Então, a gente tem que conectar a metodologia, a gente tem que conectar a ferramenta de aprendizagem tecnológica, a gente tem que conectar formação, né, de educadores, o papel do educador em um universo tecnológico, entendendo tecnologia como linguagem, ele também tem que mudar. Esse educador não é um transmissor mais, mas ele é um bom mediador, ele é um bom facilitador. Num universo onde de Big Data, né, onde a gente produz conteúdo o tempo inteiro, a curadoria tem um valor essencial, né, o que a criança vai estar exposta. E aí é onde o educador, ele tem um valor muito importante em indicar uma leitura, indicar um aplicativo, né? Poxa, vamos falar de geografia das formações das cidades, vamos trabalhar Minecraft, né? Vamos entender como a criança pode construir uma cidade, entender que existem lugares que para ter moradia, como é que essas pessoas vão se transportar, como é que vai ficar o transporte público. Tudo isso, além de só olhar uma fotografia, né, em um livro ou na internet, a criança pode construir, ela pode ver o impacto disso, ela pode gerenciar recurso e escassez, trabalhar a educação financeira, né? Então, é solução, é integração, é unir o que há de melhor em cada frente, e é aí, né, que o papel da pessoa, do ser humano, tem muito valor a agregar, né, em conectar coisas que a tecnologia proporciona, mas que a gente precisa unir pontos. É interessante que a gente está falando de tecnologia, mas a gente fala muito de ser humano, né? Sim. Isso que você trouxe da pandemia é muito verdade, né? A gente percebeu que as crianças voltaram, né, até os professores também, com uma ressaca da tecnologia quando voltaram para a escola. Então não queriam usar a tecnologia, queriam contato humano, não queriam saber de aula online, nem o professor nem o aluno, né? Então queriam voltar com esse contato humano mesmo. E aí, para conectar com isso que o Rafael falou, o professor, ele precisa ser esse humano na interação com a tecnologia também. Então ele vai precisar guiar, como o Rafael falou também. E aí, como que ele faz isso, né? Por que ele tem que fazer isso, na verdade? Porque se ele simplesmente for um transmissor de conhecimento, isso já vem sendo discutido na pedagogia há muito tempo, ele se torna obsoleto. Porque hoje a gente já tem o Google, né? E agora, então, com a inteligência artificial, o ChatGPT, enterra ainda mais aquele professor que é simplesmente um transmissor de conhecimento, aquele professor que está no quadro, colocando os alunos para decorar um conteúdo. Isso não tem mais como ser viável para uma educação de qualidade hoje em dia, né? Então, o professor, ele vai orientar aquele estudante, vai orientar uma pesquisa, vai orientar um trabalho, vai trazer uma tecnologia, vai trazer uma solução. Às vezes, o professor vai ser aquela pessoa que vai ter o bom senso na hora de usar essas ferramentas, né? Que vai conhecer e vai saber os riscos que a gente também falou no outro episódio, para poder orientar aquele estudante. E claro que com a pandemia tudo teve que ser feito assim de forma reativa, né? A gente foi reagindo, porque a pandemia veio sem que a gente esperasse. Mas depois que passou, a gente pode se planejar para fazer isso, né? Com mais serenidade e com, enfim, estratégia. Então, a última pergunta é exatamente isso. Como vocês imaginam, a gente já avançou
tanto, já tem um monte de ferramenta, mas como vocês imaginam o futuro? Porque a gente continua seguindo. Vocês conseguem imaginar como vai ser isso? Assim? Para onde que pode crescer mais? Quais novas ferramentas podem ajudar os alunos, os professores e os pais? Eu acho que a inteligência artificial vai se consolidar na educação daqui para frente, sabe? Eu acho que ela traz uma série de mudanças que podem acontecer nas escolas, principalmente quando a gente fala de ensino personalizado, né? Então, aquele estudante ele não precisa mais receber o mesmo conteúdo de que toda a sala recebe. Então, posso direcionar um conteúdo específico para um estudante que às vezes ele tem mais habilidades, ele pode consumir aquele conteúdo e progredir com ele. Para aquele estudante que está com um pouco mais de dificuldade, eu posso dar um conteúdo um pouco mais simples para ele resolver e se desenvolver no seu tempo. Cada estudante vai poder avançar no seu tempo. Então, acho que a inteligência artificial vai se consolidar como uma tecnologia que vai mudar a educação daqui para frente. Eu concordo, Matheus. Acho que quando a gente volta 15 anos e entende que estava sendo lançado o primeiro iPhone e a quantidade de coisa que surgiu no mundo a partir disso, né? Imagina, hoje a maior empresa de transporte do mundo não tem um carro, né? Que é a Uber. Né? A maior plataforma de hospedagem não tem um hotel, que é o Airbnb. Então surgiram novos modelos de negócios, novos produtos a partir de uma série de inovações. E quando a gente olha 15 anos para frente, né? O que pode surgir? O que vai aparecer aí? Então, nesse mundo volátil de transformação, talvez a principal habilidade que a criança tem que aprender na escola, e nós também, né, temos que aprender, é sermos eternos aprendizes, né? Porque no mundo mudando, a gente tem que sempre estar aberto ao novo, a formar, e aí a escola tem um papel-chave, né, em proporcionar para o aluno estímulo, né, curiosidade, essa questão da personalização e um olhar individualizado para cada criança. É espetacular o que a tecnologia pode fazer. A gente vem de eras de formação em massa, né? Então, se você tem um aluno com altas habilidades, ele tem que esperar o restante da turma, porque todo mundo tem que ser nota 6. Se você tem um aluno com TEA, a gente tem dificuldade de trabalhar, né, em como que eu vou fazer os vários espectros que a gente está conseguindo, né, identificar e agora ter tecnologia específica para cada um. Eu vi uma educadora esses dias falando de enriquecimento curricular, né, que é você ter mais oportunidade, diversidade, outras formas de você trabalhar, né, e atingir um mesmo objetivo pedagógico, mas para um mesmo grupo, para uma mesma sala, sem você gerar, né, feudos ali, exposições, mas com todo mundo estando integrado. Então eu vejo, né, uma educação do futuro onde a gente tem um olhar mais humanizador para tudo e entender que a tecnologia ela precisa potencializar a nossa capacidade de sermos eternos aprendizes. Tem coisas que já acontecem em sala de aula que eu acho que vão ser muito potencializadas também. Então, por exemplo, a gente aplica um simulado para estudantes, a gente consegue depois, com os dados que eles vão gerando nesses simulados, saber exatamente qual turma que está com dificuldade, qual habilidade que eles estão com dificuldades, para poder traçar intervenções. Eu acho que com a inteligência artificial, isso tudo vai ser automatizado. Então, a gente vai botar um estudante para fazer uma avaliação, a gente já vai entender os pontos fortes, pontos fracos desse estudante, e a inteligência artificial já vai produzir uma rotina de estudos adaptada para aquele estudante, sabendo o que ele precisa estudar, bem personalizado para ele, né? Então, acho que isso vem muito com aquilo que a gente está falando da tecnologia educacional, da inteligência artificial também. E ajudando todos os lados, né? O aluno ele vai ser beneficiado dessa forma, a escola entende melhor aquele aluno, os alunos se entendem melhor, os pais também conseguem conhecer melhor os seus filhos. É exatamente tudo que a gente falou aqui nesse episódio de hoje, né? Que acabou! Passa muito rápido. Esse foi mais um episódio do videocast EducaPaz, Família e Escola Juntos na Educação. Uma iniciativa do Metrópolis em parceria com os colégios maristas. Por 2 meses a gente vem explorando as perspectivas, ideias e soluções que moldam o presente e o futuro da educação. Hoje eu conversei mais uma vez com um analista de tecnologias educacionais na gerência socioeducacional do Marista Centro-Norte, Matheus Leão Rangel, e o CEO da Zoom Education for Life, Rafael Bonechini, sobre as contribuições das tecnologias para a aprendizagem do estudante. Meninos, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Natália. Obrigado, Obrigado, Natália. Eles estão em 2 episódios, tá? Então, para você ver esse episódio, o outro que eles aparecem, todos os outros desses 10 episódios, fica de olho nas nossas redes sociais e no site metropolis.com. Até a próxima!
Enquanto a mente tenta explicar o mundo, o coração aproxima e acolhe. Quando a mente faz coisas que vão além da imaginação, o coração dá vida ao que estava escondido. Se a mente ajuda o corpo a ter disciplina, o coração faz tudo se mover em sintonia. Mas os resultados mais incríveis surgem quando os dois trabalham juntos. Colégios Maristas, mentes atuais, corações atemporais, matrículas abertas.